Vamos ouvir uma palavra transformadora. Tudo que vem do Senhor é transformador, irmãos. A palavra é a base da nossa vitória. Se nós não acatarmos a palavra de Deus no nosso coração, nós perderemos muitas vitórias em nossas vidas. E hoje quem está na responsabilidade de falar conosco é o pastor Sânzio. Tem uma palavra transformadora, que possamos ficar atentos ao que o Senhor tem a nos dizer nesta noite, amém? Vamos abençoar a vida do pastor Sânzio? Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós sabemos de Ti vem toda a solução. De Ti, Senhor, vem a alegria. De Ti, Senhor, vem a paz. E precisamos ter paz, Senhor. Precisamos ter alegria, pois vivemos num mundo em que tudo é difícil. Dias bons, dias maus, dias alegres, dias tristes. Mas sabemos que tudo passa, Senhor. Às vezes a alegria de hoje e amanhã estamos tristes. Mas sabemos, Senhor, mas quando estamos no Senhor, entendendo a Tua palavra, tudo se transforma, tudo muda. Por isso, Senhor, clamamos a Ti, que o Senhor fala conosco nessa noite. Venha trazer algo especial para cada um de nós, porque necessitamos ouvir a Tua palavra. Abençoe a vida do pastor Sânzio, que o Espírito do Senhor tenha plena liberdade de usá-lo com poder, graça e autoridade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graça e paz, irmãos. Vamos aproveitar a nossa oportunidade, abrindo a Bíblia e verificar o que Deus tem para falar conosco, amém? Então você vai abrir em João capítulo 2, João capítulo 2, e deixa aberto aí nesse capítulo. Nós precisamos aprender a convidar Deus para participar das nossas vidas, seja no trabalho, seja na escola, em casa. O que vamos fazer? Nós temos que pegar essa visão e dentro dessa visão usufruir do próprio Deus, porque a glória ela é de Deus, mas eu posso aproveitar essa glória, eu posso usufruir dessa glória, eu posso degustar dessa glória. Então Jesus Cristo em dado momento diz assim: dai a César o que é de César. E ele falava isso referente a uma moeda, onde queriam pegá-lo, incriminá-lo, e ele sabiamente diz, olhando para a simbologia de César, diz: dai a César o que é de César. Mas com a igreja não é diferente, dai a Deus o que é de Deus, e a glória é de Deus, mas vamos aproveitar, usufruir da glória de Deus. Você abriu aí em João, Evangelho Sinótico, capítulo 2, deixa aberto aí que eu vou te contar uma história. João é sensacional na revelação dada pelo Espírito Santo de Deus. É algo que nós precisávamos e continuamos precisando e vamos precisar para o futuro. João começa o seu capítulo de número 1 falando a respeito, lá de trás, de uma era distante, especificamente chamada de eternidade. João, no capítulo 1, ele começa a dizer e a falar sobre Jesus, e ele dá a nomenclatura de Cristo referente a uma coisa que liga, confirmada como ação, chamando Cristo de Verbo. Então João ele começa dizendo: no princípio era o Verbo, lá no capítulo 1. E João vai pelo Espírito Santo de Deus falando que o Verbo estava com Deus, e ele afirma que o Verbo era Deus. Verbo é uma palavra de ligação confirmada que diz que houve uma ação. Então Jesus, ele sempre agiu, desde o início, ou na iniciação,
E João vai dando essa revelação, falando que ele estava com Deus lá no princípio, ele já era Deus. Mas quando João, no capítulo 1, versículo 3, começa a falar que todas as coisas foram feitas por Ele, por intermédio dEle, e diz que sem Ele nada do que foi feito se fez, é a minha chance. Cristo, Tu és o Todo-Poderoso, o Senhor sempre existiu, é a minha chance de Te pedir, de me prostrar aos Teus pés. Nada do que foi feito se fez sem o Senhor, o próprio Deus encarnado. E João começa a falar sobre luz em Cristo, a luz dos homens. E tem hora que nós estamos tão ligados à obscuridade, às trevas, sem saber o que fazer. Mas João, no capítulo 1, diz que a vida estava com ele, e a vida era a luz dos homens. E João começa a falar sobre Cristo da seguinte maneira: diz aí o texto que, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Mas diz o texto, no 1º capítulo de João, que o mundo não conheceu. Isso é uma verdade. E João vai falando mais, que veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas no versículo 12 diz que todos os quais o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos ou transformados em filhos de Deus. Então João vem contando uma história, uma revelação para mim e para você, o Cristo encarnado. E quando chega no 1º capítulo, em João Batista dá testemunho de Cristo. Os sacerdotes, os levitas procuram João Batista para perguntar: quem você é? Você é o Cristo? Você é um profeta? Você é Elias? E João Batista, na sinceridade, na verdade daquilo que ele podia dizer, ele disse em uma afirmação: não sou. E João Batista começa a falar a respeito de Cristo, e ele diz assim: olha, em relação a esse Cristo, eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. João ainda fala mais a respeito de Cristo: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então o 1º capítulo do Evangelho de João é uma revelação do próprio Cristo encarnado. E quando Cristo começa o seu ministério, ele vai aqui, ali e acolá, e ele vai em determinado lugar. Filipe nota, verifica que ele é o Cristo. Vai lá falar para Natanael: Natanael, nós descobrimos o Cristo, veio de Nazaré. E Natanael começa a dizer: pode sair alguma coisa boa de Nazaré? E aí, antes que Natanael se apresente a Cristo, o próprio Cristo olha para Natanael e diz assim: eu te vi debaixo de uma figueira. E Natanael se surpreende: pastor, por que você está me contando essa história toda? Porque todo esse contexto, o Cristo encarnado, o Cristo todo-poderoso, aquele que fez, e sem Ele nada do que foi feito se fez, ele foi convidado para um evento, para uma celebração. Ele foi convidado para entrar na casa de uma determinada pessoa. E aí a gente começa no capítulo 2, e eu quero que você leia aí o versículo de número 1 comigo, por favor. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Tinha um evento, alguém planejou uma festa. Versículo 2: Jesus Cristo foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Alguém teve essa feliz ideia de convidar Jesus para o casamento.
O versículo 3 diz assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Maria, você não estava errada. Maria, você pôs toda a expectativa em Cristo. Você fez certo, Maria, porque Cristo é a solução dos embaraços, dos laços. Cristo é a libertação das cadeias, das prisões, das vergonhas. Então Maria não fez errado não. Que bom, Maria, que você colocou toda a sua expectativa em Jesus, porque acabou o vinho, seria uma vergonha naquela festa. E a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Versículo 3. Mas o versículo 4 diz assim, Jesus numa resposta: mulher, que tenho eu contigo? Calma, Maria. Não foi uma falta de educação, foi uma colocação, foi uma condição de lugar, o lugar de Cristo, o seu lugar, o meu lugar, o lugar das pessoas, Maria. E foi isso que Cristo quis falar com você: mulher, o que tenho eu contigo? Em outras palavras, Deus tem um tempo, Deus tem o seu tempo, Deus faz as coisas no seu tempo. E era isso que Jesus queria dizer a Maria: ainda não é chegada a minha hora. Versículo 4. Mas o texto continua. Então ela falou aos serventes, porque ela foi convencida que Deus tem um tempo diferente do dela. Maria foi convencida que Deus age diferentemente do padrão dela. E nós temos que sermos convencidos disso. E Maria, convencida disso, ela diz assim no versículo 5: então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Maria estava dizendo: Deus sabe o que faz, Jesus sabe o que faz, sempre soube o que faz. E no versículo 6, estavam ali 6 talhas, diz o texto, 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para purificações, e cada uma levava 2 ou 3 medretas. Deus tem essa mania de pegar aquilo que Ele vê e a gente não consegue ver, e fazer coisas que Ele vê e faz. E a gente vê aqui no texto que tinha na frente de Jesus talhas de pedra, e Ele se utilizou delas. Deus vai se utilizar da sua vida para fazer coisas por você, para você, em você. Mas quando eu vou para o versículo de número 7, Jesus começa a dar ordem, a dar direção, porque Deus faz isso. Deus dá ordem às pessoas, direções às pessoas, Deus faz apontamento às pessoas. Não vai por aí, para aí, espera um pouco, pode ir, é o momento certo de você ir. Vire à direita, vire à esquerda, espere essa pessoa passar. Deus dá direções, encaminhamentos, Deus planeja para as pessoas detalhadamente o que elas possuem uma necessidade de fazer. E aí você vê no versículo número 7, encher de água as talhas, e eles as encheram totalmente. No versículo 8 diz assim: então lhes determinou essa ideia, um Deus absoluto, um Deus resoluto, não um Deus relativista, um Deus que diz assim para você: quem sabe, todavia, porém. Não! Um Deus que diz para você assim: vai ser, é desse jeito. Um Deus que diz para você sim, um Deus que diz para você não. Um Deus decidido. E o versículo 8, quando você vê isso, então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles fizeram o que Jesus fez, foi levado ao especialista, ao cara que entendia do assunto, responsável pela festa, o mestre-sala. E foi dado a ele a oportunidade, porque vem o versículo 9, dizendo assim: olha, tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, diz o texto assim: não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que havia tirado a água, chamou o noivo. O mestre-sala chama o noivo, o responsável pela festa chama o noivo. Para que você chamou o noivo? Versículo 10, ele disse: todos costumam pôr o primeiro e bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem um inferior. O mestre-sala foi chamar a atenção do noivo: você fez errado.
Quando as pessoas não conhecem Deus, quando as pessoas não conseguem verificar a manifestação de Deus, as pessoas sempre acham que está tudo errado, porque Deus anda na contramão, Deus fala absurdos, Deus manda você fazer coisas que você, a princípio, você não entende nada. E quando o mestre Sala pega aquele vinho, o mais puro, e é apresentado ao povo, ele vai lá reclamar com o noivo: rapaz, você fez tudo errado, você fez algo errado na sua festa, você deu o melhor vinho no final, mas é assim que Deus faz. Deus prepara o melhor para o final da sua vida, o melhor para depois. E aí o texto continua dizendo, no versículo 11: com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos, o que está escrito aí? Os seus discípulos creram. Deus vai fazer alguma coisa por você, para você crer nele. Vamos começar a falar agora sobre a pregação, sobre você. Eu fico pensando você fazendo um evento na sua vida, um plano, aquela coisa que você olha assim, bate o olho e diz assim: eu tenho que planejar porque eu almejo isso, eu quero isso. Eu fico imaginando você dentro dessa condição. E mais, quando eu imagino você fazendo um plano, seja qual for, na área profissional, espiritual, na área sentimental, seja qual área for, eu fico imaginando você fazendo um plano para não dar errado. Porque que estupidez é essa, fazer planos para que dê errado? Claro que não. Todo mundo que faz um plano faz para que esse plano dê certo e para que nada dê errado. E se as pessoas fazem planos para que não dê errado, aí eu vou lá consultar o que diz Provérbios 16, versículo 1, onde diz que os homens fazem planos, mas que a resposta certa vem de Deus. Então Provérbios 16, versículo 1 está me dizendo o seguinte: faça planos, planeje, almeje, queira, ambicione, deseje, mas não esqueça de incluir Deus nesses planos. Isso é vital, isso é fundamental para que dê certo, para que se tenha segurança. Versículo 2, capítulo 2 de João. Alguém teve a feliz ideia de convidar Jesus para comparecer à festa. Nós temos que termos as felizes, porque são várias vezes e oportunidades que teremos de convidar Jesus para que participe da nossa vida, e a gente tem que criar essa situação como prioridade. Deus, participa comigo lá no meu trabalho, participa comigo lá na minha escola, participa comigo lá na minha casa, participa comigo na minha igreja, participa comigo na criação dos meus filhos, participa, Deus, comigo na minha vida. Feliz ideia foi, alguém teve de convidar Jesus para participar daquela festa. Mas eu tenho uma pergunta para o texto: por que alguém tão importante iria a uma festa? Por que alguém tão renomado, porque Jesus era renomado, e você vê aí, é por isso que eu dei uma sintetizada no capítulo 1 de João para você, um Cristo que já existia, um Cristo que João falava e dizia: não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Um Cristo que João dizia: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um Cristo que João testemunhava, e todas as pessoas admiraram Cristo em função de João, aquele que era o precursor, preparava o caminho. João veio para dizer: ele é o Todo-Poderoso.
E as pessoas admiravam, ele, não é possível. Está no meio de vocês, e vocês não o conhecem. Porque como alguém tão importante assim, ia numa festa de casamento? A gente vê que Deus, quando convidado, Ele vai a certos lugares, ou a todos os lugares que Ele é convidado. Já ouvi testemunho que Deus vai em centro de macumba, vai. Chegando Deus lá no centro de macumba, nenhum espírito maligno descia, tudo era travado, e a explicação que se tinha pelas próprias pronúncias dos espíritas era: Ele está aqui, ninguém pode descer, entidade nenhuma pode descer nesse terreiro. Isso quer dizer o seguinte: se convidar, Ele vai. E a gente precisa convidar Cristo. Deus, vai comigo, está difícil, não sei o que fazer. E a gente vai vendo o texto, no versículo número 2, convidaram Jesus para ir no casamento. Será que você chamando Jesus, Ele vai comparecer aonde você quer e precisa que Ele compareça? Por que a gente tem essa dúvida? Por que a gente tem essa incógnita? É simples. Porque as pessoas ocupadas, as pessoas prestigiadas, as pessoas renomadas, elas, pelas suas ocupações, elas não vão em todos os lugares, elas são seletivas. Agora, o Cristo da Bíblia também era seletivo. Ele ia na casa de pecadores, Ele comia com os publicanos, Ele entrava em lugares totalmente embaraçados, desarranjados. A seleção de Deus era essa, totalmente contrária à nossa. Mas eu tenho que voltar para o texto para dar uma palavra ao seu coração da seguinte maneira: Cristo, Ele sempre foi onde foi chamado. Jairo o chamou à sua casa porque a sua filha estava morrendo. Ele disse: eu vou. Levi, o cobrador de impostos, deu um almoço e o chamou, e lá só tinha cobradores de impostos, amigos de Levi e publicanos. E Levi chamou Cristo, e Cristo disse: eu vou. Natanael, vamos mudar. Zaqueu, em cima de uma árvore, de uma figueira, só querendo ver Jesus, não tinha expectativa mais nenhuma a não ser essa. Cristo passa debaixo da figueira, olha para ele e diz assim: hoje eu vou na sua casa, eu vou. Cristo vai aos lugares, o Cristo ressurreto dentre os mortos vai aos lugares. Nós, como a igreja, temos que ter essa consciência. Nós precisamos convidar Jesus para ir a certos lugares que estamos, que vamos, e Ele vai, claro que vai. Sabe o que é um convite? Você sabe dar significado a essa palavra convite? Convite é uma consideração. Quando você convida alguém para participar de uma festa, de uma solenidade, de um lugar que você queira que essa pessoa esteja, isso é uma consideração, e Deus entende exatamente dessa forma. Então, quando você convida Deus para ir aonde você quer que Ele vá, isso é uma consideração. E se tem uma coisa que a igreja tem que ter em relação a Deus, é consideração. Quando você convida Jesus para estar lá, para falar com você, é dar a Jesus uma importância que Ele merece. A Bíblia fala sobre um banquete, uma parábola. Imagine só, um homem rico, um homem de grandes posses, podendo dar o banquete dentro da fartura que quisesse. E ele faz um banquete bem farto, e ele coloca as mesas,
E ele coloca várias especiarias de comidas, aquelas comidas mais gostosas. Eu fui num casamento sábado aqui, gente, mas tinha salgadinho de tudo quanto é jeito, uma delícia. E quando alguém faz algo desse tipo, como a parábola do banquete explica, dá trabalho, custa alguma coisa. Quando Deus prepara alguma coisa para você e você recebe, pode ser que você receba sem que você tenha pagado o preço, mas alguém pagou o preço por você. Alguém fez alguma coisa por você, porque pode ter sido e provavelmente vai ser de graça, mas Cristo teve que trabalhar. E a parábola do banquete fala que esse homem com grande posses, com grande condições de fazer o banquete, fez e começou a chamar as pessoas. E no chamar as pessoas, venha, participe de um banquete que eu fiz para você. Já o que eu quero convidar você, por te considerar, diz o texto bíblico nessa parábola, que as pessoas começaram a dar desculpas. Como somos bons para darmos desculpas a Deus. Deus prepara, Deus fala, Deus diz que vai ser ótima, que a comida vai ser excelente. Lá com Deus tem mesa, lá com Deus tem cadeira, lá com Deus tem conforto, lá com Deus tem fartura. E a gente cheio de desculpas. Essa parábola do banquete diz que um chegou para esse homem e disse assim: não posso ir, porque eu comprei um campo, uma fazenda, tenho que me ocupar dela, me desculpa, mas eu não vou. A outra desculpa foi referente a juntas de bois. Comprei 5 juntas de bois, tenho que mexer com gado, tenho que trabalhar, desculpa, não vou. A outra desculpa foi referente a um casamento. Olha, me perdoe, nesse dia eu vou casar, então eu não posso ir ao seu banquete. Aí diz essa parábola que o dono do banquete, o homem farto, rico, poderoso, saiu a procurar para o banquete pobres, aleijados, coxos, deficientes, para colocar à mesa. Meu Deus, não me deixe dar desculpas na sua presença. Tenha compaixão de mim, Deus. Quando o Senhor me chamar, quando o Senhor falar comigo, deixa, Deus, eu largar o que eu estiver fazendo e dar ao Senhor uma prioridade. Perdoa-me, Deus, por minhas desculpas, que estou casando, tenho 5 juntas de boi, que comprei um campo. Me ajuda, Senhor, porque é o seu alimento, é o fornecimento daquilo que o Senhor dá como nutrição para a minha vida, que vai me fortalecer, que vai me fazer viver. Por isso a gente não pode ficar dando desculpas para Deus. Mas eu tenho que voltar para o texto, e o texto fala a respeito do vinho que acabou na festa. E quando você vai ainda no versículo 2, você vê algo que você pode conjugar com o Salmo 119, versículo 96, que diz o seguinte: em toda perfeição eu vi limite. O salmista está dizendo o seguinte: olha, por melhor que fique, por melhor que as pessoas façam, pela maior excelência que possa existir naquilo que o ser humano faça, tem aí um limite. Tem aí uma condição que não vai passar daquilo. Só se Deus mandar, só se Ele enviar uma palavra, e é o que diz o Salmo 119, versículo 96, é que essa situação vai sair desse limite, porque diz o texto: o mandamento do Senhor é amplíssimo, Ele amplia, sai do limite. E quando você vai no texto de João, capítulo 2, versículo 2, o vinho acabou, vergonha, o plano tinha falhado, as pessoas iriam sair dali de uma forma envergonhada, frustrada. O mestre Sala falhou, você não calculou errado,
Você devia ter planejado aí, foi na sua festa, 200 pessoas, você calculou para 50. Que isso? E diante disso, no versículo 3, a mãe de Jesus foi logo observando isso. Deu problema, deu ruim, não foi bom, numa linguagem jovial. E agora? Isso acontece conosco em certos lugares que vamos ou estamos. Não está bom. E quando a mãe de Jesus começa a observar isso, ela logo conclui: está faltando alguma coisa, as pessoas vão se frustrarem, os noivos vão se frustrarem, os convidados vão se frustrarem, as pessoas vão se frustrarem, essa festa será uma frustração. E as pessoas não vieram aqui para serem frustradas. A mãe de Jesus observa tudo isso. Como que você sabe, pastor? Porque o texto dá essa indicação. Porque logo, logo ela vê como solução daquela frustração a presença de Cristo. Isso você tem que fazer na sua vida. Está ruim, está frustrado, não sabe o que fazer. Logo, logo nós temos que verificar que a presença de Cristo é a solução. E foi isso que Maria fez e enxergou: Jesus é a solução. E nisso nós temos que aprender com Maria. E nisso nós precisamos aprender com Maria. Aprender o quê? Que Jesus Cristo é a solução de toda festa, de todo noivo, de toda frustração, de todas as pessoas que estão em situações embaraçadas, de toda vergonha, de toda má organização. Maria estava certa, continua certa. Em que, pastor? Jesus Cristo é a solução. E é por isso que Maria vira para Jesus e diz: acabou o vinho, viu? Você está aqui, acabou o vinho. É o tipo de experiência que a Bíblia te convida a ter, nos seus embaraços, nos seus laços, nas suas dificuldades. E agora, Jesus, como que vai ser? Acabou o vinho. Maria tinha razão para isso, porque Maria era alimentada desde a sua gravidez, quando o anjo apareceu para ela e disse para ela: mulher, tu és bendita, do seu ventre nascerá Emanuel, Deus conosco. Você dará à luz, e ele será o Salvador do mundo. E ela guardou aquilo no coração. Ela teve dúvida, o anjo dissipou a dúvida, porque a dúvida dela era: como que isso vai acontecer? E o anjo diz: será uma obra do Espírito Santo. Ela teve dúvida, e o anjo resolveu, enviado por Deus, a dúvida dela: mas como que eu vou continuar casado com um homem que eu não coabitei? E o anjo resolve o problema com José: José, aceita Maria, porque o que dela foi gerado é obra do Espírito Santo de Deus. Não tenha vergonha, José, não tenha medo, pode aceitá-la. Maria foi vendo Deus resolver passo a passo a sua vida, mediante uma promessa que ela recebeu. Quando ela foi dar à luz em uma manjedoura, homens ricos, reis, magos, compareceram àquele curral, àquele aprisco, e Maria lá, e começaram a dar ao menino presentes, como rei dos judeus. Tudo isso foi fortalecendo o coração de Maria, e dizendo para Maria: ele é o rei dos judeus, ele é o salvador do mundo, ele é Deus, ele é Emanuel, Deus conosco. E tudo isso Maria guardava no coração. Como que Maria não ia olhar para Jesus e dizer assim: eu estou aqui, nós estamos num evento, e você não vai deixar esse evento ser frustrado. Jesus, tu és Jesus. Então Maria, ela tinha tudo isso no coração. Então o que ela faz e fala tem certa procedência.
Maria acreditava que Jesus era a solução daquele evento, a solução daquele casamento, a solução daquele noivo, a solução daquela noiva, a solução dos convidados, a solução do mestre-sala, dos serventes, a solução de todo mundo que estava envolvido naquela festa. Maria estava certa. É o tipo de expectativa que nós temos que ter. Agora o versículo 4 fala de uma resposta que o Cristo, o Verbo, aquele que João dizia, este é o Cordeiro, não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. O Cristo deu a Maria uma resposta. Jesus não disse que não iria resolver. Pode olhar no texto. Jesus não disse que não tinha nada a ver com aquela frustração daquele evento. Jesus disse: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Cristo estava dizendo a Maria: Maria, Deus tem uma hora que você não entende, que você não sabe. Maria, Deus tem um controle que não está nas suas mãos. Maria, você não decide, quem decide é Deus. Maria, não é a hora ainda. Mãe, não é seu controle. Mãe, não é seu plano, é Deus. E é exatamente isso que acontece conosco. E Maria, convencida disso, Jesus Cristo estava dizendo para Maria: Deus sabe como faz, mãe. Deus sabe a hora que faz, mãe. Deus sabe como fazer, mãe. Fique tranquila, mãe. Não é chegada ainda a minha hora. Relaxa, mãe. E a gente vai entendendo no versículo 5 que Maria, entendendo isso, disse aos serventes: faça tudo o que ele vos disser. Maria estava se convertendo dia após dia a Cristo, noite após noite, revelação após revelação. E Deus tem esse plano para você, converter a sua vida dia após dia, noite após noite. Maria entendia e começou a entender que Deus tem um plano peculiar, pessoal, sobre as pessoas. E quando ela diz isso: fazei tudo quanto ele vos disser, Maria estava dizendo o seguinte: gente, vamos chegar à seguinte conclusão: Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Está ruim, faltou vinho, a vergonha está aproximando, o mestre-sala se sentindo frustrado. Maria queria dizer para todo mundo o seguinte: Deus sabe o que faz. Porque no versículo 6 a gente entende: para um Deus que diz e acontece, ordena e aparece, Ele vê talhas de pedra à sua frente. Deus vê coisa que você não vê, enxerga coisa que você não vê, coisa que você não dá significado, que você não dá importância, mas para Deus é útil. Uma oração que você não entende como ela tem importância, Deus olha e vê, essa oração ela é importante. Uma leitura bíblica que você faz de uma forma despretensiosa, e Deus diz assim: eu estou vendo você ler, vou falar ao seu coração, e dessa palavra eu vou te dar uma promessa. É assim, desse jeito. No versículo 7, a gente observa que Jesus diz o que fazer. Eu tenho certeza que você que está aqui nessa noite está precisando que Deus te diga certas coisas na sua vida, especificamente dizendo para você o que fazer, dando a você uma direção,
diante daquilo que você não vê, mas que Cristo vê. As talhas estão lá, você não vê. A água que purificava os judeus, que limpava os judeus, está lá, mas você não vê. Para que serve essa água? Nada. Eu não consigo ver nada nessa água, nada de bom, nada de ruim. Essa água é para a purificação dos judeus, para lavar as mãos, para lavar os pés, para purificar. Nada mais do que isso. Você só vê isso, mas Deus vê a água transformada em vinho. É diferente. Eu preciso da visão de Deus. Deus, deixa eu enxergar com a esperança que o Senhor enxerga, com a visão que o Senhor tem. Quando Deus diz que vai fazer coisas na sua vida, só dão certas essas coisas, darão certas essas coisas, se você fizer do jeito que Ele disse. Pegue as talhas. Não era para pegar outras coisas. Enche as talhas de água. As talhas eram bojos com bocas enormes, eram recipientes de água. E Jesus vê as talhas. Como é que resolve um problema do casamento a partir daquelas talhas? As coisas que Deus vai mandar você fazer só darão certas se você fizer do jeito que Ele manda. Não tenta de outra forma, não tenta de outra maneira. Então, se Deus disser para você, silencie, não tente falar. Se Deus disser para você, ore, não tente fazer outra coisa a não ser orar. Se Deus disser para você, consagre, não tente fazer outra coisa a não ser se consagrar, porque não vai dar certo se você não fizer do jeito, da maneira, da forma como Ele te disser. E às vezes você está aí nesse embate, querendo que dê certo, querendo que as coisas sejam resolvidas, solucionadas, mas você precisa despertar a ideia em você de obedecer. Pastor, está difícil, como que eu vou obedecer Deus? Não tenho o hábito de obedecer Deus, não tenho essa visão de obedecer Deus. Então é hora de parar tudo, é hora de recomeçar do zero, e começar com essa ideia prioritária: eu preciso obedecer Deus, eu preciso obedecer Deus. Só vai dar certo dessa maneira, dessa forma, dentro dessa estratégia. Fora disso não vai dar certo. Palavra de consolo para a igreja: obedecer a Deus não é um fardo, obedecer a Deus não é uma carga, e Deus não faz isso com as pessoas. Obedecer a Deus não é uma meta inalcançável, onde Deus diz para você: ande você com a perna quebrada, se levante você doente, pegue você sem mão. Deus não faz isso. Deus dá a mão para pegar, Deus levanta e cura para se levantar, para andar. Deus faz uma religação daquilo que está quebrado para a pessoa conseguir realmente alcançar aquilo que Ele diz. Então Deus dá provisão, e a gente tem que entender isso. Mas eu tenho que voltar para o texto, para finalizar da seguinte maneira. Versículo 8, Jesus continua na orientação, mandando levar as talhas ao mestre Sala. Agora eu cheguei no ponto final da pregação. A água tinha sido transformada, H2O, em vinho. A vergonha já não ia mais acontecer, a frustração já estava impedida, porque é isso que Deus faz: quebra as frustrações das pessoas, tira as vergonhas das pessoas. Então Jesus Cristo manda que levasse o milagre ao mestre Sala, e ele prova do vinho. Só que diz o texto que ele não tinha consciência do milagre, e ele chama o esposo para comentar.
Ele não tinha consciência de que Deus trabalhou, de que Deus fez, de que Deus realizou, de que Deus estava ali. Pode ser o maior problema que tenhamos a enfrentar na vida: Deus trabalhando, Deus fazendo, Deus falando, Deus lutando por você e você não vendo nada, não tendo sensibilidade para perceber nada. O mestre Sala procura o noivo da festa para reclamar, para dizer que ele errou, sem saber o que Cristo havia feito, sem saber o que Cristo está fazendo com a sua vida. Possivelmente você vai conversar com a pessoa errada, falar coisas que não procedem, sem saber se Cristo está de fato trabalhando por você, em você. É possível que você procure uma pessoa para desabafar, para falar lá que o erro não foi dele, foi do noivo. Ninguém aceita a culpa. Não fui eu que errei, eu sou o mestre Sala, sou o responsável pela festa, mas quem errou foi você em dar o melhor vinho no final. Que é isso? O padrão não é esse. O mestre Sala buscou um culpado. Quando a gente não vê Deus trabalhando, a gente sempre busca um culpado. Você culpa seu marido, seu filho, seu tio, seu primo, sua avó? Alguém é culpado. Ele não sabia que Cristo tinha feito o que fez. A igreja, ela foi chamada para perceber a ação de Deus. Você é a igreja, então você foi chamada para ver Deus trabalhando por você, em você, para você. E você tem esse direito por causa de Cristo. Mas eu quero finalizar essa mensagem da seguinte maneira: Jesus fez e ele não sabia que tinha feito. Jesus trabalhou e ele não sabia que Cristo havia trabalhado. Eu não posso viver assim, porque vai ser um desespero. Eu não posso viver assim, porque vai ser uma angústia. E aí vai o texto continuando da seguinte maneira, versículo 10. O versículo 10 diz que o mestre Sala vai conversar com o esposo, dizendo a ele que fez uma inversão. Quando não se compreende o que Deus está fazendo, o que ele vai fazer, todo mundo acha que Deus está fazendo uma inversão. Por que, pastor Sâncio, a gente acha que Deus está fazendo uma inversão? Porque está tudo ruim, Deus disse que está tudo bem. A maré não está para peixe, Deus diz que tem peixe. Eu estou vendo as coisas, não tem água, e Deus diz que há um manancial. Como Deus? Eu estou enxergando exatamente como o mestre Sala enxergou, com o meu olhar, sem perceber que Deus tinha feito, o que Deus faz. E quando eu enxergo a vida como o mestre Sala, eu vejo que foi feita uma inversão na vida. E Deus dizendo: não tem nenhuma inversão, eu estou de fato nesse controle. Está ruim, mas estou te dizendo que está bom. Você está fraco, mas estou dizendo para você, você está forte. Como? De que jeito? De que maneira? E aí entra a fé. E aí Deus brada lá no céu dizendo para você assim: você só precisa de fé para enxergar. A fé são os seus olhos que vai fazer você enxergar. O milagre que eu fiz, o que eu estou fazendo, vai fazer você esperar em mim. Você precisa ter fé. Porque o texto vai dizer que Cristo, versículo 11, seus discípulos creram nele. Eles viram Jesus transformar a água em vinho. Deus, quando o Senhor for fazer um milagre, Deus, quando o Senhor estiver se movimentando, deixe eu observar isso, para mim relaxar, para mim ver. Eu sei que os meus olhos, coisas que os meus olhos naturais não conseguem ver,
Só desse jeito, Deus, eu vou conseguir realmente descansar. Deus, se fala tanto nas igrejas, descansar em Deus, descansar em Deus, descansar em Deus. Eu só vou conseguir descansar no Senhor se o Senhor deixar eu ver a sua ação, a sua fala, a sua promessa. Eu só vou conseguir descansar no Senhor se eu conseguir enxergar as coisas que o Senhor faz. Deixa eu ver, Deus. O mestre Sala não viu. A maioria dos convidados que estavam lá, Deus não viram. Mas deixa eu ver, os discípulos viram. H2O em vinho, outro tipo de substância química. Deixa eu ver, Deus, para crer. E através da fé enxergar o que o Senhor vê. E aí eu quero orar por você. Planeja, mas convide Deus para fazer parte desse plano, pelo amor de Deus. Continua assim. Convida Jesus para participar. Que ideia feliz. Vem, Jesus, vem, o Senhor vai vir, o Senhor, tenho certeza. Se eu chamar, se eu invocar, o Senhor vai vir, Jesus Cristo. A Bíblia diz que o Senhor foi na casa de muita gente. Por que o Senhor não vai na minha? Por que o Senhor não vai visitar essa casa interior que eu tenho? Claro que o Senhor vai. E eu quero que o Senhor entenda, Deus, que convite, Deus, é uma consideração, convite é uma importância que eu quero te dar. Então quando eu te convido, Deus, eu estou te dizendo o seguinte: Senhor, o Senhor é importante para mim. Deus, eu quero entender esse negócio quando tudo embaraça na vida, falta o vinho, a vergonha está perto, a frustração é iminente, e o Senhor está lá me vendo com a iminência, a proximidade dessa frustração, desse embaraço desse lado. Aí, Deus, eu olho para o Senhor igualzinho a sua mãe Maria olhou para o Senhor, e eu digo assim: e agora, Jesus? Deus, me ajude a aprender como Maria aprendeu, que o Senhor tem solução, que o Senhor está na festa, que o Senhor está no evento. O Senhor foi aonde eu pedi que o Senhor fosse. Me ajuda a entender que o Senhor é a solução, como Maria entendeu. Deus, tem misericórdia de mim. Deus, o Senhor estava naquele lugar. O Senhor não disse que não iria resolver. Deus está no seu problema, na sua dificuldade. Deus não está dizendo para você assim: eu não vou resolver a sua dificuldade, eu não vou resolver a sua condição ruim. Deus não está dizendo isso, como Deus não estava dizendo isso naquela festa. O que Deus estava dizendo a Maria era o seguinte: ainda não é chegada a hora. O que Deus estava dizendo era o seguinte: eu tenho um tempo para resolver isso, eu tenho um propósito nisso, eu tenho uma hora de resolver isso. Não é a sua hora, Maria, não é a sua hora, irmão, irmã. Deus tem o seu kairós, o seu tempo exato, e era isso que Deus estava dizendo. Então eu quero que você entenda isso essa noite. Aconteça o que acontecer, quando Ele ordena, aparece, quando Ele diz, acontece. E Ele faz isso para que você acredite. Mestre Sala, Senhor, não me deixe ter a experiência do Mestre Sala, essa experiência de buscar o noivo, buscar alguém na minha rua, dentro da igreja, para justificar. Senhor, não me deixe ficar justificando diante do Senhor as coisas, não te dando prioridade. Comprei um campo, Deus, comprei uma fazenda, comprei um carro, comprei algo, Deus, comprei 5 juntas de boi, Deus, eu vou me casar. Deus, não me deixe dar desculpas para não comparecer na sua presença. O Senhor é a prioridade, Deus. Feche seus olhos que eu quero orar por você. Deus, eu sei que o Senhor veio aqui nessa noite, porque nós estamos aqui. O Senhor comparece quando é chamado, e nós desde o início do culto chamamos: seja o Senhor entronizado. Senhor, nós precisamos muito que o Senhor compareça
as nossas particularidades, as sessões, a departamentos da vida que temos, ó Deus, que está um embaraço, um laço. Precisamos que o Senhor entre nos quartos, que temos vergonha até mesmo, Deus, de abrir a porta, mas nos dê força para abrir a porta, e que o Senhor entre e limpe, e ajuda-nos, ó Deus. Entre. O Senhor é o Deus que, se convidarmos, certamente o Senhor vai comparecer, e ajuda o teu povo, Deus, através das orações, fazerem esse tipo de convites. Venha, Deus, participe, Deus. E lá, Deus, quando a gente estiver com o Senhor lá e ver a dificuldade, e como Maria viu, e a gente começar como Maria falou, usar a mesma frase, Deus, de Maria, a mesma. E agora, Jesus, acabou o vinho, Senhor, nos ajude a ter a mesma consciência que Maria teve. Fazei tudo o que Ele vos mandar, disser, porque o Senhor sempre sabe o que faz, com a dificuldade que temos, com a limitação que possuímos, com a falta de esperança que às vezes brota em nossas vidas. O Senhor sempre sabe o que fazer conosco, Deus. Ajuda o teu povo congregacional nisso. Tenha compaixão, Deus. E quando o Senhor transformar e fizer o milagre, deixa a gente ver, experimentar. Como eu disse aqui na oração, no início do culto, a glória é sua, mas a gente pode aproveitar dessa glória, a gente pode degustar dessa glória. A glória de dar a vida é do Senhor, a glória de proteger é do Senhor, a glória de fazer as provisões são do Senhor, a glória é do Senhor, mas nós podemos aproveitar as suas provisões, a sua proteção, aquilo que o Senhor dá. E quando o Senhor fizer o milagre, ó Deus, de transformar nas nossas vidas água em vinho, Senhor, deixa a gente ver, deixa a gente olhar, ó Deus, para os vasos largos, para a água que era água e que foi transformada em vinho. Isso para que a gente possa, como diz a tua palavra, os discípulos creram no Senhor, que a gente possa crer. Faça um milagre de transformação na nossa vida. Tenha compaixão de nós, aumenta a nossa fé, deixa a gente enxergar, ajuda-nos, Deus, deixa a gente ver o que o Senhor está fazendo, ainda que esteja difícil. Irmãos aqui, ó Pai, que estão em situações difíceis, não vendo, entediantes, Senhor, deixa ver que o Senhor está trabalhando, deixa ver que o Senhor está moldando, formatando, modulando, como diz a tua palavra, ó Deus, em Salmo 33, o Senhor formata o coração, o Senhor está criando, ó Deus, algo de importante, o Senhor está tirando, ó Pai, algo que é de fato necessário, o Senhor está dando um novo caráter, colocando, impondo, ó Pai, uma nova dinâmica de humildade, de graça, de benevolência na vida das pessoas, fazendo as pessoas entenderem, ó Pai, que o Senhor tem um plano na vida delas, e isso, ó Pai, é o suficiente. Abençoa o teu povo, Deus, tenha misericórdia de nós, e ajuda-nos, ó Deus, transforma na nossa vida, água em vinho, em nome de Jesus, amém? O culto, quinta-feira, estaremos aqui, se Deus quiser, chamado culto de libertação. Sábado temos a mocidade, domingo escola dominical comigo aqui, tem a escola dominical com a irmã Regina também, que são as crianças. À noite teremos aqui um culto, a agenda é um culto, 2 cultos, Dia das Mães, não, são 2 cultos, às 17h15 e às 19h15 novamente. Deus é bom e o diabo não presta. Fique de pé. Terça-feira, culto de mulheres. Eu devo comparecer, sempre tem um salgadinho sensacional. Não vai ter? Então pronto, então está confirmado.
Vamos orar. Senhor, leva esse povo em paz para casa. Fala ao coração desse povo, uma palavra bíblica, uma palavra profética. Visita esse povo, ó Deus do Senhor, em sonhos. Visita com uma sensibilidade para observar o que o Senhor está falando. Não deixe o milagre passar perto desse povo, na vida desse povo, sem que esse povo observe o milagre. Tenha compaixão, Deus. O Senhor é solucionador. Ajuda-nos com a esperança, dia após dia, no Senhor, em nome de Jesus. Mão no coração, amém? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus Emanuel, Deus conosco, o amor de Deus Pai, esse amor motivado por Ele, decidido por Ele, Ele decidiu te amar, sendo você quem você é. O guiar do Espírito Santo de Deus, que guia em toda a verdade, que fala, que protege, que faz provisões, esteja com você, abençoe a sua vida, abençoe o seu lar, abençoe suas finanças, em nome de Jesus. Deus te abençoe e uma boa semana para você. Amém.